Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 12. E eu quero desafiar vocês a pensar sobre o seguinte tema: venha com o coração inteiro. 1 Crônicas 12, 38 diz assim: todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. É bem interessante que os valentes de Davi, eles não se juntavam ali a Davi por uma obrigação ou por uma conveniência, mas eles foram de todo o seu coração. Então eles quiseram, né? Eles foram porque havia neles o quê? Um querer de estar junto com Davi. Em Provérbios 23, 26, diz assim: filho meu, dá-me o teu coração e deleite-se os teus olhos nos meus caminhos. Então, tudo que o Senhor pede de nós é que nós o entreguemos o nosso coração. Que tudo que podemos fazer, façamos para Ele, por amor e não por obrigação. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho. Aí você vai receber as notificações e pode nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então, deixe agora o seu like, comenta e compartilha. Essas 3 ações você faz rapidinho e nos ajuda muito a permanecer levando o conhecimento de Deus a outras vidas. Então, faça você também parte disso. Voltando aqui ao nosso tema, eu quero te sugerir, leia todo o capítulo 12 de 1 Crônicas, porque aí a gente pode, então, passar por ele e ver, assim, os principais pontos. Então, logo de cara, né, o capítulo ele começa com uma nota interessante, que diz assim: estes são os que vieram a Davi, a Siglag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Então, esse versículo vai estabelecer o próprio contexto da história, né? Então, Davi estava ali em Ziklag, não era no pleno controle de seu reino, né? Devido a ainda tinha ameaça representada por Saul. No entanto, os guerreiros já estavam reconhecendo a sua liderança e se unindo a ele, né? Então, demonstra aí a fé e a confiança que tinham em Davi como sendo o ungido do Senhor. E aí vai, né, dando uma lista assim, detalhada dos guerreiros, né, das tribos que se uniram a Davi. Né? Então, a lista não vai fornecer apenas os nomes dos líderes, mas também descreve as habilidades, as contribuições, né, individuais do exército ali para Davi. Então, é notável que essa diversidade de tribos e habilidades tenha convergido tudo em apoio a Davi. Ou seja, um único líder conseguiu unir diferentes partes de Israel. Né? Então, as tribos de Israel que são mencionadas incluem as de Benjamim, de Gad, Manassés, Issachar, Zebulon. Então, cada tribo ali é representada por guerreiros notáveis, né? E com uma variedade de habilidades e dons. Então, alguns eram habilidosos no arco e flecha, outros leões da batalha, né? Aí eles vai destacar ali a figura de Gesiel, né? O maioral dos filhos de Gad, né? Que vai ser mencionado por ter vestes de lã fina e couraças, também cingido ali de escudos e lanças, né? Então, essa descrição aí ressalta não apenas a sua habilidade como guerreiro, mas também como compromisso com a causa de Davi, estando sempre o quê? Bem equipado para a batalha, estava pronto para a batalha. Né? Encontramos ali no versículo 15 também uma parte que diz assim: estes que estão entre os de Benjamim, os irmãos de Saul. Isso é bem significativo porque demonstra que mesmo entre os parentes do antigo rei Saul, havia aqueles que reconheciam a legitimidade de Davi como líder. Então, isso aí deixa assim bem grifadinho ainda mais a unidade que estava sendo alcançada ali sobre a liderança de Davi. Né? A partir ali do versículo 16 e 18, vai apresentando ali a coragem e o compromisso desses guerreiros que vieram ali ao encontro de Davi em Hebrom. Né? Então, são descritos ali homens da meia tribo de Manassés, né, que passaram ao lado de Saul na época da batalha, mas eram homens valentes. Né? Então, essa referência aí, a terem passado ao lado de Saul,
indica que eles inicialmente não estavam apoiando Davi, mas agora estavam dispostos sim a juntar a ele, né? E aí vai destacar a bravura dos guerreiros, né? Que enfrentavam tudo, né, por lealdade a Davi. Então, essa disposição de lutar por Davi, apesar das adversidades, demonstra não só coragem, mas também essa profunda convicção de que Davi era líder escolhido por Deus para Israel. Né? Então, esses guerreiros eram homens de princípios e fidelidade, sempre dispostos a arriscar tudo ali em nome de sua crença. Do 19 ao 22, vai continuar ali a narrativa mostrando a cooperação entre as tribos de Israel, né, em apoio a Davi. E é notável ali que esses guerreiros vieram do outro lado do Jordão, de todas as tribos de Israel. Né? Então, é uma mobilização que demonstra ali que Davi não estava limitado apenas a um grupo, né, específico de seguidores, mas ele contava com o apoio de todo Israel. No 20 vai mencionar assim: quando se aproximou de Davi, este o saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se viestes a mim de boa mente para me ajudardes, o meu coração se ajuntará convosco. Mas se para me trair viestes a mim perante os meus inimigos, não havendo dano de injustiça nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, esse discurso de Davi destaca aí sua preocupação com a sinceridade daqueles que o apoiavam. Então, ele sempre queria seguidores que fossem genuínos, comprometidos com a causa de Deus e com a justiça. Ele não queria números, ele queria uma qualidade, né? Então, os versículos finais ali vão enfatizar a resposta positiva desses guerreiros, né? Que estavam unidos, sim, com o desejo de fazer Davi ser rei. Né, expressando ali a lealdade, né, nessa missão. Então, esse compromisso aí acabou resultando no quê? Na consolidação do reino e a realização do propósito do Senhor, que era fazê-lo rei mesmo, né? Então, a partir do 23, nós temos também a descrição, né, de guerreiros de arco e funda, né? E aí vai falando, né, cada um deles, né? A partir do 26, falam de homens poderosos, famosos, corajosos, chefes na casa de seus pais. Né? Então, essa descrição enfatiza não apenas a força física, mas também reputação, liderança na família, comunidade. Né? Vai mostrar ali sabedoria estratégica, né? Quando fala assim, entendidos nos tempos e sabiam o que Israel devia fazer, ou seja, mostra que eles tinham uma sabedoria estratégica e compreensão dos acontecimentos políticos e militares, né? Que eram inestimáveis ali para o reino de Davi. Então, não era só lutar, né? Havia todo um envolvimento. Depois começa a descrever os líderes militares que mais se destacaram, né, entre os guerreiros ali que vieram a Davi, né, então ele cita alguns nomes, Jeremias, né, Gade, Joanã, Jadiel. Então esses guerreiros com habilidades específicas vão estar mostrando o quê? Que existe uma diversidade de habilidade e de talento, mas que todos se uniram a Davi em Hebron. Né? Então, trazendo aí destrezas, né, notáveis, únicas, como arco e funda, liderança estratégica, sabedoria política. Né? Então, essa adesão ao rei Davi contribuiu aí para aumentar a força militar e a estabilidade do reino, demonstrando a importância de ter talentos diversos e uma liderança eficaz. Ou seja, precisamos ser diferentes, com talentos diferentes, dentro de uma mesma liderança, para que ela venha a ser eficaz. E aí, nós temos ali a chegada ali em Hebron, né? Então, que foram, né, justamente os homens de coração inteiro, né? Então, mostrando ali que o apoio que Davi teve, né? Então, não era só um tiquinho de seguidor, era um tantão, uma multidão de guerreiros que foram todos por sinceridade e comprometimento. Né? Então, não estava só se juntando a Davi, eles estavam fazendo isso de todo o coração, mostravam ali devoção à liderança de Davi. Né? No 39 e 40 vai descrever um momento bem emocionante ali em Hebron, quando o povo de Israel celebrou a chegada desses guerreiros e a unidade que estava ali então formando sob a liderança de Davi. E aí vai dizer assim no 39, não havia entre eles dissensões de coração algum.
senão que eram de um só coração em fazerem de Davi rei. Olha que linda essa unidade de coração e mente, né, que foi tão importante ali para a estabilidade do reino. Então, os conflitos internos, eles enfraquecem o poder de Israel e minam a liderança de Davi. Mas essa celebração aqui vai destacar que o povo reconhecia a liderança por parte de Deus em Davi. Então, aí descreve a festa que se seguiu aí essa união, né? O povo se alegrou, comeu, bebeu, houve muita alegria ali, né? Reconhecendo ali esse momento na história de Israel. Então, a celebração não é apenas uma festa mundana, mas é uma expressão de gratidão também a Deus pelo progresso que estava sendo feito, né? Sobre a liderança ali de Davi. Quando a gente para pensar, né? O que 1 Crônicas 12 vai trazer pra gente? Então, a gente tem ali algumas lições. Né? Então, assim como o antigo Israel se reuniu em apoio a Davi, o ungido do Senhor, nós, como a Igreja de Cristo, somos chamados a nos unir em torno de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente viu aqui no capítulo que diversas tribos se reuniram ali em Hebrom para apoiar Davi, trazendo suas habilidades, recursos, a sua lealdade. Isso nos lembra que, como cristãos, somos chamados a superar as nossas diferenças e nos unir em torno de um evangelho. Então, Paulo nos ensina lá em Efésios 4:3 que devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cristo é a nossa unidade e devemos permanecer firmes nessa fé comum. Os guerreiros que vieram a Davi o fizeram de coração inteiro. Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações e avaliar nossa devoção a Cristo. Será que estamos verdadeiramente comprometidos com Ele? Estamos dispostos a servi-lo de todo o coração, independente de circunstância? O exemplo desses guerreiros nos lembra que nossa fé deve ser inabalável. Não importa qual obstáculo venhamos enfrentar. Então, Davi, ele foi ungido por Deus como rei de Israel. E aqueles que se uniram a ele reconheceram essa liderança. Da mesma forma, reconhecemos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, escolhido e ungido por Deus para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então, devemos seguir em sua liderança com confiança e submissão, sabendo que Ele é a única fonte de salvação e esperança. E aí, no final, nós temos uma grande festa de celebração, O povo alegre, comendo e bebendo. Isso nos lembra que nós, como cristãos, devemos ter essa nossa comunhão em Cristo, que deve ser motivo de grande alegria. Devemos sim celebrar nossa unidade na fé, nossa comunhão uns com os outros e o fato de que em Cristo temos a promessa da vida eterna. Os nossos dias, eles podem ser muito tumultuados, cheios de desafios e divisões. No entanto, como Igreja de Cristo, somos chamados a olhar aqui para 1 Crônicas 12 como um exemplo de unidade, devoção, celebração. Jesus Cristo é o nosso Rei eterno e devemos nos reunir em torno dele, independente de circunstâncias. Que possamos ser, assim, como esses guerreiros de coração inteiro, comprometidos a seguir a liderança de Cristo, reconhecendo ali a sua soberania e celebrando a comunhão que temos como seu povo. Em tempos de tanta divisão e incerteza, que a nossa fé seja inabalável, pois Ele é o fundamento sobre o qual construímos nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te guie nessa jornada de fé e que possamos viver aí de acordo com os princípios exemplificados aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Quero te desafiar, Então esteja orando por unidade e comunhão na igreja. Ore para que essas diferenças sejam superadas, que haja amor mútuo e que a igreja seja um lugar de refúgio e encorajamento para todo cristão. Precisamos ter unidade e comunhão entre os membros da igreja. Então ore por isso. Ore por compromisso e devoção a Cristo, que sejamos, como esses guerreiros de coração inteiro, Então não importa a circunstância, que possamos servi-lo de todo o coração e que nossa fé seja sempre firme e constante. E o reconhecimento da soberania de Cristo, que possamos ter, os nossos olhos
em todas as áreas da nossa vida, focados na liderança de Cristo, né? Submetidos aí, então, com confiança, submissão, reconhecendo que Ele é a fonte, né, da nossa salvação e esperança. Amém? Que o Senhor te abençoe.